Tem um spray nasal agora contra a depressão. Essa é a forma de um novo remédio aprovado pelo governo dos Estados Unidos e, segundo a Agência de Alimentos e Medicamentos americana, a nova droga é recomendada para casos severos de depressão, principalmente para pacientes que não sentiram melhora com aqueles antidepressivos convencionais. Vou chamar a Candice Carvalho para explicar melhor para a gente essa novidade. Então, que efeito, né, Candice, tem esse remédio contra a doença, esse spray? Boa tarde. Oi, Maria, boa tarde a todos. Olha, Maria, o psiquiatra especialista em depressão John Mann, que é um dos chefes do departamento de pesquisa da Universidade de Colômbia, estava explicando que esse remédio age de modo mais rápido sobre certas áreas do cérebro do que os antidepressivos convencionais. Então, enquanto a maior parte dos antidepressivos tem um efeito cumulativo, que demora algumas semanas para atingirem um pico de efeito, essa nova medicação faria efeito em poucas horas, né? Então, o que acontece? Às vezes a pessoa fica tomando, sei lá, por 3 meses um remédio para depressão, pagando caro por esse remédio, sentindo os efeitos colaterais que esse remédio traz e para chegar à conclusão que não teve melhoras no sintoma de depressão. Então, segundo os pesquisadores, a nova medicação não faz com que o paciente passe por todo esse processo. Uma outra questão é que, por causa do efeito rápido, esse tratamento pode também ser indicado para casos de urgência, por exemplo, para pacientes com tendências suicidas. Então, vamos lá, que droga que é essa, né? É uma variação do cloridato de cetamina. O cloridato de cetamina é popularmente conhecido como ketamina ou somente como cetamina. E o Dr. John Mann, da Universidade de Colômbia, trouxe mais detalhes sobre isso, sobre como que esse remédio atua no cérebro humano. Vamos dar uma olhada. Not entirely sure what particular properties of ketamine make it such a rapidly acting antidepressant. But one of the things that happens when you're depressed is that the brain growth seems to slow and actually reverse. So the parts of the brain actually get smaller. And the longer you're depressed, the smaller those parts of the brain get. Ketamine seems to have the potential, as do other antidepressants, but it does it much more rapidly. It has the potential for reversing this brain growth deficiency and causing the brain to grow back towards the way it was. A ketamina, Maria, não é uma droga nova, exatamente. Ela foi desenvolvida nos anos 60, mas era usada para outra coisa. Inicialmente era usada por veterinários em cavalos, por exemplo, por causa do efeito anestésico. Além do efeito anestésico, a ketamina também tem um efeito hipnótico e um efeito analgésico. Por causa disso, nos anos 90 e nos anos 2000, começou a ser usada como uma droga de festa. Aqui em Nova York teve uma onda de ketamina também recentemente nas festas, na vida noturna, porque quando ela é usada em maior quantidade, ela traz um efeito alucinógeno. Por isso que é um remédio extremamente controlado. Aqui nos Estados Unidos só vai poder ser administrado por um médico no consultório, ou seja, o paciente não vai poder comprar esse medicamento no balcão, na farmácia. Depois que o tratamento for dado ao paciente, esse paciente tem que ficar em observação por 2 horas no consultório médico para, enfim, para que o médico possa ter certeza de que não existe nenhum efeito colateral naquele paciente. A nossa produção mais cedo entrou em contato com o psiquiatra e o professor José Alberto Del Porto, da Universidade Federal de São Paulo. E ele disse que a aprovação da FDA, que seria a Anvisa aqui dos Estados Unidos, representa a maior revolução dentro dos tratamentos psiquiátricos desde os anos 50, especialmente para aquela depressão que é chamada de depressão resistente com risco de suicídio, né? Ou seja, a depressão resistente é aquela que não costuma ser resolvida com antidepressivo comum. O professor Del Porto disse que no Brasil essa droga já está sendo avaliada pela Anvisa e está em processo de aprovação. Agora, os pesquisadores aqui nos Estados Unidos fazem um alerta que é o seguinte: eles não sabem qual o efeito a longo prazo da ketamina. Então, a aprovação da FDA não foi unânime. Existem críticos aqui que dizem que a agência pode ter aprovado a ketamina rápido demais.
Claro que os devidos estudos têm que ser feitos, né? É importante essa preocupação também da droga não circular livremente, só para quem realmente precisa. Agora, é sempre bem-vinda, né? Uma alternativa para a depressão. É uma doença tão difícil, tão difícil. E, às vezes, o paciente troca muito de remédio. Olha, esse não deu certo, tenta outro. Então, é mais uma alternativa, é mais uma possibilidade. Uma doença, a gente precisa sempre discutir depressão, né? Primeiro, para derrubar qualquer tabu que ainda possa existir em relação à doença, que não é bolinho, não, é muito difícil. Meu beijo carinhoso para a nossa Candice Carvalho, direto de Nova York. Você queria falar mais alguma coisa, minha linda? Perdão. Queria, Maria, você falou que depressão tem que ser vista como uma doença, né? Acho importante a gente reforçar isso. Aqui nos Estados Unidos são 16 milhões de americanos que sofrem de depressão, e desses 16 milhões, 5 milhões de pessoas sofrem de uma forma de depressão que não reage aos tratamentos convencionais. Então, essa é uma ótima notícia para esses 5 milhões de americanos, enfim, quando isso, né, se for aprovado no Brasil, também para brasileiros, que têm um problema de lutar, às vezes, uma vida inteira contra a depressão sem ter um efeito positivo, né? Legal você trazer essa notícia para a gente, essa novidade, né? Mais essa luz, né, nesse túnel, às vezes, que é difícil enfrentar.